Olá, sejam muito bem-vindos a mais um webinar aqui realizado pela JDREL Sistemas. Meu nome é Douglas. Oi, gente, boa tarde. A Letícia ela é especialista em saúde e segurança do trabalho. A gente tem aqui novamente conosco também o seu José Ribeiro. Tudo bem, seu Ribeiro? Tranquilo? Tudo bem, pessoal? Vamos começar então. Antes da gente falar de e-social, vamos falar desse assunto polêmico que é a saúde e segurança do trabalho, que é algo que as empresas já deveriam estar fazendo há muito tempo. E eu peço aqui, começo com a Letícia. Letícia, o que é a saúde e segurança do trabalho e por que ela existe? Bom, a saúde e segurança do trabalho é um conjunto de normas, metodologias que faz a análise da prevenção dos riscos ocupacionais e o monitoramento da saúde e segurança do trabalhador dentro das empresas. E ela está aí para poder fazer com que a empresa consiga funcionar de uma maneira um pouco mais eficiente e sem correr o risco de acidente, para que o seu trabalhador consiga prestar os serviços de qualidade sem nenhum percalço. Legal. E já que a gente está falando, o que é cobrado hoje das empresas em relação ao CST? A gente sabe que tem vários perfis de empresa aí, mas o que é o básico que toda empresa precisa fazer dentro de casa? Bom, nós temos dentro da saúde e segurança do trabalho diversas metodologias, reconhecimentos e documentos que são necessários para que nós possamos fazer a gestão dessa prevenção dos riscos e o monitoramento da saúde. Então, nós temos dois programas que são os principais e comuns para praticamente todas as empresas, que é o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. O primeiro, nós vamos reconhecer e analisar todos os riscos ambientais desta empresa. Isso nós realizamos por estabelecimento. Se a empresa tem uma sede e filiais, deve ser realizado em cada uma dessas separadamente. E vamos também realizar as medidas de prevenção, ou seja, através de todos esses dados. Nós temos medições ocupacionais, nós temos análise a serem feitas dentro da saúde e segurança do trabalho, que vão estar ajudando nessa gestão. Já o PCMSO, ele cuida aí da parte da saúde, do monitoramento da saúde do trabalhador. Exames médicos, desde os admissionais, demissionais, periódicos, mudança de função. Também temos programas de monitoramento do trabalhador, que vem com programa de conservação aditiva, por exemplo, dentre outros. Isso é comum a todas as empresas, independente do seu grau de risco. Tendo um trabalhador regido pela CLT, tem que fazer. Seja ela empresa pública ou privada, independe. Agora, há algumas outras atividades que têm documentos específicos. O que nós podemos colocar em grande grupo? Aquelas que possuem atividades, cargos ou funções que incidem em insalubridade e periculosidade para o seu trabalhador. E para isso, nós temos, na verdade, 3 documentos. 2 relacionados à prevenção da saúde e segurança do trabalho e um mais focado para a área previdenciária. Previdência, LTCAT, que é o laudo das condições ambientais do trabalho. E nós temos, para a área trabalhista de gestão da saúde e segurança do trabalho, os laudos de insalubridade e periculosidade. Esses são documentos básicos para toda e qualquer empresa, independente da atividade. Aí, dependendo da atividade, nós temos aí as normas que regem e trazem documentações específicas. Legal. Uma outra pergunta. Como o governo vai controlar a veracidade dessas informações que serão enviadas, Porque a gente estava conversando agora há pouco, essa documentação fica dentro das empresas, não é? Exatamente. Então, toda essa documentação, toda a legislação, na verdade, de saúde e segurança do trabalho, que conversa aí com o previdenciário, com o trabalhista, ela tem as suas normas. Nós temos as normas regulamentadoras, que são focadas em saúde e segurança do trabalho, e temos algumas normas esparsas, com portarias, notas técnicas. Então, tudo isso foi agregado dentro do e-social. Então, essas normas vão servir de parâmetro
para análise das informações que serão enviadas para o e-social. Por isso que o detalhamento dos dados a serem enviados e a confiabilidade são muito importantes. Por quê? Como o e-social é um cruzamento de todas as informações que estão nos programas ocupacionais, o que vai acontecer? A empresa vai lá pegar todos os dados que estão dentro dos programas ocupacionais, inserir no e-social e o sistema vai fazer o cruzamento das informações com essa legislação específica para realmente conseguir verificar se está correta ou não e se houver alguma inconformidade e vai para a área específica, né, que é a Secretaria de Inspeção do Trabalho, pode chamar alguma fiscalização ou alguma solicitação, vai gerar uma incoerência de alguma forma. Bacana. Bom, hoje a gente está falando aqui tanto para quem está dentro dos escritórios de contabilidade, para empresários também que estão participando, e eu te pergunto, quem é responsável por garantir e enviar essas informações? Vamos lá. Essa é uma pergunta que tem surgido bastante para a galera. Bom, quem realiza os programas ocupacionais e laudos e documentos técnicos? Um profissional especialista em saúde e segurança do trabalho. Seja ele técnico em segurança, engenheiro de segurança, médico, cada um dentro da sua área da saúde e segurança do trabalho. Mas o envio das informações pode ser realizado tanto pelos escritórios contábeis responsáveis pelo departamento pessoal das empresas, quanto pelas empresas de saúde e segurança do trabalho. Ou, se for uma empresa, ela tiver os profissionais de saúde e segurança do trabalho, eles também podem realizar esses envios. Contudo, saliento aqui, peço para tomarem muito cuidado em como informar esses dados, porque qualquer erro pode gerar uma incoerência e vir aí uma multa, porque na hora de cruzar os dados vai ver que tem algo errado e pode aí dar alguma coisinha, não gerar o impacto necessário. Então, o que eu sugiro? Se é um escritório contábil, tem aí um parceiro especializado em saúde e segurança do trabalho para te ajudar a enviar as informações, tirar dúvidas, fazer um treinamento de como reportar esses dados no e-social, aonde colocar cada tipo de dado. Ou se você é da empresa e tem um profissional da área, peça que ele faça esses envios para que não haja nenhum erro, algum dado enviado no campo incorreto, para que não tenha nenhum problema mais para frente. Legal. E como é que funciona a fiscalização e multas? Então, no e-social, bom, na verdade, o que acontece hoje? Os fiscais, em geral, vão nas empresas, de acordo com as ordens de serviço mensais que eles recebem dentro da superintendência, e fazem uma solicitação de documentos, no primeiro momento. Ou isso pode acontecer também de duas formas. Ele simplesmente, primeiro, solicita os documentos para que o empregador vá à superintendência e apresente. O que o e-social vai fazer? Ele, com os dados já inseridos no sistema, o fiscal vai analisar. Se tiver alguma incoerência, ele vai até a empresa para verificar esses dados. Aí, se não condizer com a realidade, pode gerar aí alguma multa que está dentro da norma regulamentadora 28 e vai depender aí de qual ponto da saúde e segurança do trabalho ele teve alguma incorreção ou ele não realizou. Aí o valor vai de acordo com a gravidade, inclusive, da situação. Legal. Obrigado, Letícia. Agora sim, explicado o que é a segurança do trabalho, vamos falar de e-social. Antes de eu fazer a primeira pergunta, vou só fazer um comentário aqui sobre o que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que surgiu uma notícia aí essa semana, né, seu Ribeiro, Letícia, dizendo que o e-social vai acabar. Certo, seu Ribeiro? Está havendo uma avalanche de fake news na internet, nas redes sociais em particular, e em muitos órgãos de imprensa confiável, porque o que está acontecendo tem muita gente insatisfeita com o e-social, muita gente se sentiu prejudicada devido à abrangência e à transparência do e-social.
E muita gente se sentiu prejudicada com isso, estão pleiteando o fim do E-Social. Existe pessoal pedindo isso. Aquilo que no jargão jurídico você pode dizer juris penurias, é o direito de espernear. Agora, o cidadão vai lá pedir o cancelamento do E-Social. O problema é que encontraram um cidadão dentro do governo que deu ouvidos a essa choradeira. E esse cidadão, ele está falando de dentro do governo, como se ele falasse em nome do governo. Ele já disse por mais de uma vez, nós vamos acabar com o E-Social. Então é o seguinte, eu participo do grupo de trabalhos, eu participo do projeto SPED, e não podemos dizer o seguinte, o E-Social não vai acabar, porque a Receita Federal está feliz da vida com a quantidade de informações, a qualidade das informações que o E-Social oferece. O governo nenhum seria louco de dispensar isso aí. Então o E-Social não vai acabar, vai passar por mudanças, modificações. A E-Social já passou por mais de 10 mudanças. E vai passar, porque o E-Social não é um sistema estático, como a gente conversava agora há pouco. O E-Social é um sistema aberto. Ele vai passar por mudança permanentemente, exatamente se adaptando à necessidade do mercado. E ele vai ficar mais enxuto, ele vai ficar mais amigável. Mas isso é um mercado que está pedindo. É o mercado satisfeito com o E-Social, não é um mercado insatisfeito. Então, esse barulho que está aí, eu sugiro para o pessoal o seguinte, esqueça. Acredite naquilo que estiver no site da Receita Federal, no site do Conselho Federal de Contabilidade, no portal do E-Social, no site da FENACOM. Tirando isso, é tudo conversa fiada. Bacana. Obrigado, seu Ribeiro. Só lembrando para o pessoal que está assistindo, que a gente está pelo YouTube, então tem a telinha do lado aí, tem a janela de chat. Se quiser fazer uma pergunta no final, se tiver um tempinho, a gente vai ler e responder. A gente pergunta aqui para os convidados, tá bom? Seu Ribeiro, o E-Social não vai acabar. E qual que é o início do envio aí das informações de SST? Bom, essa quinta fase do E-Social, a gente vem falando, desde que o E-Social foi lançado, que seria a fase mais desafiadora do E-Social. O Letícia está trabalhando com isso e sabe que viu isso de perto. Bom, aquelas empresas, faturamento acima de 78 milhões, vamos falar, empresas do grupo 1 que ingressaram no E-Social em janeiro de 2018, o início da obrigatoriedade de enviar informações para o E-Social é 1º de julho de 2019. O grupo 2, que entrou no E-Social a partir de julho de 2018, a obrigatoriedade de enviar informação é a partir de janeiro de 2020. Aquele pessoal do grupo 3, onde estão as empresas optantes pelo Simples, as pessoas físicas, as entidades sem fim lucrativo, que entraram no E-Social agora em janeiro de 2019, a obrigação de enviar informação é a partir de julho de 2020. E os órgãos públicos que vão entrar no E-Social em janeiro de 2020, a obrigação de enviar essas informações estarão para julho de 2021. Agora, é bom lembrar o seguinte, há muita confusão no mercado, o que o pessoal pergunta nas nossas conversas presenciais. Então, digamos o pessoal lá de janeiro, que é uma parte mais crítica. Então, quer dizer que a partir de janeiro eu vou ter que começar a fazer PPRA, PCMSO? Não, você tem que começar a fazer isso agora. Em janeiro de 2020, por exemplo, você precisa ter todas essas informações que a Letícia acabou de falar, tem que estar pronta na sua empresa. Você vai começar a informar e social, não vai começar a fazer PPRA, não vai começar a fazer PCMSO em janeiro, não. E comece a fazer rápido, porque a coisa também não é tão fácil. Muita gente pergunta o seguinte, mas não dá para ir fazendo PPRA e PCMSO paralelo? Não. Ou preciso fazer o PPRA, o PCMSO depende das informações do PPRA para criar um PCMSO. Exatamente. E lembrando o seguinte, que naquelas empresas que são obrigadas a implantar CIPA, que a CIPA tem que preceder tudo isso, porque a própria R9 diz o seguinte, que o PPRA vai ser estabelecido com base nas informações colhidas da CIPA. Tudo bem, se não tiver CIPA, o pessoal vai ter que se desdobrar. É fundamental que as empresas obrigadas, com mais de 20 empregados, que sejam obrigadas a implantar uma CIPA, implante isso antes, para quando chegar o pessoal, os profissionais, para fazer seu PPRA, tenha pelo menos alguma base de dados. Senão vão ter que começar a estar zero. Exatamente. Correto? E sobre a periodicidade do envio das informações, como que está até o momento? Porque andou trocando data aí já, né? Bom, no início da obrigatoriedade de enviar as informações de periodicidade,
Aí vai depender do seguinte, por exemplo, quando eu começar a mandar informação para o social lá, o S1060, é a primeira informação que eu vou enviar, e aí para essas informações não há uma periodicidade, porque o que o pessoal pergunta hoje quando a gente fala S1060 é ambiente de trabalho? Aí o pessoal pergunta, escuta, eu vou escrever o que lá? Que informação que eu vou colocar lá? Não é você empresário, não é você empregador que vai colocar a informação. Você vai colocar lá a informação extraída do seu PPRA, do seu PCMSO. Então essa obrigação não tem uma periodicidade, ou seja, feito isso, agora toda vez que houver algum tipo de mudança, de alteração no ambiente, então eu devo mandar um novo arquivo informando, digamos o seguinte, que aqui hoje não tem um teto, um ventilador de teto. Mas daqui a pouco vocês colocaram um ventilador aqui e não informou, não mandou uma informação para fazer uma atualização do meu S1060. No próximo webinar isso aqui cai na nossa cabeça. Aí vai acontecer o quê? Lá muito porque o seu PPRA não diz que tinha isso aqui. E agora, mas nós colocamos depois que foi feito, mas se você colocou depois, aí então entra. Não há uma periodicidade correta, quer dizer, toda vez que houver uma mudança para dar informações sobre o meu ambiente de trabalho, eu tenho que fazer essa informação qualquer. Agora, se essa mudança, por exemplo, ocorreu em março de 2020, então eu tenho até o dia 7 do mês seguinte para mandar a informação de competência do mês em que ocorreu essa mudança. Isso é, a partir do momento que eu começo a mandar a informação de SST para o E-Social, primeiras informações é lá do S1060, ambiente de trabalho, eu preciso mandar essa informação toda vez que houver mudança. Havia um determinado grau de risco. Hoje uma boa gestão eliminou o risco. Nós vamos mandar a informação. Ou seja, esse risco foi eliminado. Esse tipo não é uma... Então são eventos, obrigações não periódicas dentro do S1060. O próximo evento que você pega lá, no caso a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, que é fundamental, é um evento de E-Social, mas que também faz parte lá, que também não tem periodicidade. Quando isso ocorrer, que Deus queira que não ocorra, mas se ocorrer, então esses prazos, por exemplo, não mudam, a legislação não altera. Qual é o prazo para eu enviar uma CAT hoje? Até o primeiro dia útil após a ocorrência, se houver óbito de imediato. Uma outra coisa que, com relação à CAT, que o pessoal tem perguntado muito, é o seguinte: quem pode fazer, quem deve fazer a CAT? Vou dividir isso aqui em dois momentos. Através do E-Social, somente o empregador vai fazer a CAT através do E-Social. Todos os demais intervenientes vão continuar usando o sistema atual, a CAT Web. Digamos um acidente de trajeto. O cidadão sofreu um acidente quando estava indo para o trabalho e foi atendido pelo SAMU. O SAMU pode fazer uma CAT. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiro, pode fazer uma CAT. Ele foi atendido, foi socorrido pela polícia. Então, qualquer um, a família, o sindicato, todos vão continuar usando a CAT Web. O empregador vai fazer através do E-Social. Legal, obrigado, seu Ribeiro. Agora vamos falar aqui os assuntos mais técnicos, vamos dizer assim, vamos falar de eventos, né? E o impacto da SST no E-Social. É o maior impacto até agora, né? Porque você veja o seguinte, as empresas, na medida que foram entrando no E-Social, era uma nova maneira de trabalhar, de mandar informação, mas são informações com as quais a gente convivia. Folha de pagamento, cadastramento de funcionário, demissão. E nós vamos lidar, por exemplo, a maioria das empresas, mais de 90%, vão lidar com uma situação que nunca lidaram. Ou seja, uma história completamente nova. Esse impacto, tanto é que a gente recomenda que faça-se um pente fino no próprio E-Social, para não acontecer, a Letícia falava agora há pouco, ou seja, na validação legal, essas informações que estão vindo aqui são consistentes com as informações que você já me mandou? Então eu preciso ter esse cuidado, porque é o tal do compliance tributário e fiscal, ou seja, a conformidade das informações que eu vou enviar com as informações que já estavam lá. Exatamente. Qual é a tua próxima pergunta? A gente está falando sobre os eventos. O impacto do E-Social. Então, o que nós precisamos tomar cuidado?
Lá naquele primeiro momento, quando nós ingressamos no E-Social, aqueles eventos iniciais, não existe a possibilidade de ter erro, porque era só validação estrutural e, se o que não estivesse correto, o sistema recusava. Mas, ficar atento, o meu S1000 é manter atualizado, aqui isso que a gente vem falando sobre o E-Social, manter atualizado as informações do empregador, as informações lá do S1005, do meu estabelecimento. O S1010, hoje não tem problema mais, porque todo bom fornecedor, que é as rubricas da folha de pagamento, o próprio fornecedor já me traz isso aí, eu não preciso estar preocupado. O S1020, que fala-se das lotações tributárias, que está intimamente ligado com o S1060, ambiente de trabalho. Então, no primeiro momento, na parte estrutural, é isso aí. A outra preocupação é a partir dos eventos não periódicos. S2200, cadastramento de empregados. S2000 é o 2205, atualização cadastral. Pessoal, isso aí faz uma diferença enorme. Você manter o cadastro permanentemente atualizado. Observe o seguinte, seu funcionário mudou de endereço, está indo para o trabalho, sofreu um acidente de trajeto. No primeiro momento, o fiscal do Ministério do Trabalho vai dizer que foi descaracterizou o acidente de trabalho porque houve um desvio de rota intencional. Mas não houve desvio de rota. O que houve é o seguinte, ele está fazendo o trajeto tradicional, mas a empresa não tinha atualizado o cadastro. Lá se veio uma multa de R$400 por empregador. Atualização cadastral 2206. Se eu mudei, o meu funcionário mudou de função, mudou de cargo, eu preciso atualizar isso imediatamente, porque sempre que eu precisar mandar informação relacionada à saúde e segurança do trabalhador, tem que estar consistente com a informação que está lá no meu social. Ou seja, hoje ele está numa função que não era aquela quando ele foi cadastrado, mas não houve uma atualização cadastral. Se eu puder fazer um adendo, com licença. O E-Social, ele vem na parte da saúde e segurança do trabalho, ele vem para ajudar e muito na gestão das informações. Porque ele vai forçar o empregador a realizar esse tipo de atualização. Porque, por exemplo, a alteração de endereço. Num acidente de trajeto descaracteriza e a CAT já vai ser indeferida por causa disso, quer dizer, ela não vai ser validada. A atualização do cargo do trabalhador. Se acontece algum acidente e o cadastro do trabalhador não está atualizado, eu não consigo vincular risco, acidente e função. Então, também já não vai ser caracterizado como acidente de trabalho. Isso vai trazer danos para o trabalhador e para a empresa. Então, na hora de gerir todas as informações, o E-Social, um dos grandes impactos para a saúde e segurança do trabalho é essa gestão das informações. Isso é maravilhoso. E vai doer no caixa, porque isso gera multa. O S2230, ou afastamentos temporários, pessoal, dá uma olhada na portaria 290 do Ministério do Trabalho, onde fala das multas aplicadas em todas as questões. O pessoal esquece o seguinte, que deixar de informar afastamento pode gerar uma multa de R$ 1.812 a R$ 181.000. 1.812 por funcionário. Então, ou seja, informar o afastamento temporário do funcionário é coisa fundamental. E muitas empresas hoje não faz isso. Com o E-Social em si, isso já começou a ser forçado. O desligamento. Por que quando se fala em SST, fala-se desligamento de funcionário? Por quê? Um determinado funcionário trabalhava numa atividade, numa área de risco. A partir do momento que ele foi desligado, então automaticamente ele deixou de estar correndo esse risco. É fundamental que isso seja feito. Quando nós contratamos trabalhadores sem vínculo, aquele pessoal lá do S2300, digamos, por exemplo, contribuintes individuais, trabalhadores avulso, que nós precisamos registrá-lo. Isso vai ter peso na informação sobre saúde e segurança. Quando terminar o contrato desse trabalhador sem vínculo, eu tenho que enviar lá o 2399, é fundamental, porque se ele trabalhava numa atividade de risco, é fundamental que ele, agora, ou seja, ele não está mais na atividade, ele está isento daquele risco. Então, essa é a gestão de informação do E-Social que vai impactar diretamente as informações de saúde e segurança do trabalho. Lá nos eventos, nos eventos periódicos, folha de pagamento, para nós interessa nesse momento o S1200.
Se você pegar lá as rubricas da folha de pagamento digital, o 1202, adicional de insalubridade. 1203, adicional de periculosidade. Será que a empresa está recolhendo isso hoje? Provavelmente não. Por outro lado, alguma coisa vai acontecer, porque nós estamos vendo o Brasil afora, tem empresa recolhendo adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, porque o escritório de contabilidade mandou recolher. Sem, mas não tem o PPRA, não tem o PCMSO, não tem um laudo, não tem nada dizendo que eu sou obrigado a pagar esse adicional. E o pessoal estão pagando. E o problema, a par disso aí, é o seguinte: na visão do funcionário, eu estou recebendo 30% de adicional de periculosidade. Aí vem a coisa, mas você vai cortar meu benefício? Não estamos cortando benefício. Nós estamos tirando, evitando, provando que você não está correndo o tal risco que disseram que você estava. Você não está sujeito à insalubridade que disseram que você estava. Mas, e aí, a partir desse momento, o próprio fisco vai ficar de olho, como você disse, vai acender a luz amarela do fisco para o que está acontecendo lá. Então, rubrica 1202, adicional de insalubridade. 1203, adicional de periculosidade. E levando em conta também 1902, que é adicional de penosidade, embora não seja comum, nem sempre usa, mas eu vi o pessoal usando o seguinte: pessoal que prestava o serviço para a FUNAI, e o problema estava relacionado a diárias. Então fala o seguinte: como é que nós vamos lançar isso aqui? Lançaram lá como adicional de penosidade e passou também embora. Não se recomenda fazer isso a partir do momento que eu tenho que mandar esse tipo de informação para o E-Social, mas o adicional de penosidade nem é regulamentado. Então, no que diz respeito aos eventos de E-Social que alimentam as bases para informar saúde e segurança do trabalho, é isso, ou seja, desde as informações iniciais, os eventos não periódicos, os eventos periódicos, em cada etapa tem uma série de informações que vai estabelecer uma ligação direta, e através desses meios que entra o perigo daquela pergunta que você fez no começo para a Letícia, ou seja, as informações nesses eventos do E-Social estão consistentes com a informação que eu estou mandando agora sobre saúde e segurança do trabalho? Daí a necessidade de ter o meu E-Social 100% correto, na conformidade com o que manda a lei. Ok. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer no chat, tá? Eu já vi que tem alguma aqui, mas a gente está em tempo ainda para fazer mais. Então, mandem lá se tiver alguma dúvida. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui também, que a gente vê dúvidas de outros lugares, né? Posso colocar enquanto o pessoal não manda lá. Mas vamos falar a gente está falando aqui para escritórios e empresários. Vamos falar dos itens indispensáveis, importantes, que as empresas e as empresas de contabilidade precisam se atentar, para poder garantir essas informações, o envio dos dados, porque a gente vê que tem muita coisa que veio antes, Então, por exemplo, o conhecimento, Seu Ribeiro, tem que ter, é indispensável, correto? O uso de software, ou algum parceiro que tem essas plataformas, Letícia, você que já atua com isso. Há softwares de saúde e segurança do trabalho e há os softwares contábeis, que fazem essa conversa entre a social e os escritórios contábeis. Tem que ter uma ligação, tem que ter uma conversa entre eles para que as informações realmente sejam geradas, as informações fidedignas sejam geradas e informadas corretamente para dentro do portal. Há alguns anos atrás eu visitei um cliente nosso aqui da JDrel e ele expôs a dificuldade que ele tinha de conseguir fazer com que os clientes dele, os empresários, entendessem tudo isso que o E-Social, que muita coisa não é que inverteu, mas agora tem que ser mandado com os prazos corretos. E aí, o que ele expôs? O meu cliente, o empresário, acha que, como eu sou contador, eu preciso fazer isso também. Mas o empresário precisa entender que isso é um trabalho a quatro mãos, Que existe responsabilidade das duas partes para fazer com que isso aconteça. A gente entende que isso é uma dificuldade das empresas de contabilidade, mas se tiver algum empresário assistindo aí, fica aí o nosso pedido, de que exista
uma certa harmonia entre as partes e entender que é uma obrigação de todos, né? Exatamente. Gente, as responsabilidades em relação à saúde e segurança ou toda a parte trabalhista previdenciária, ela é do empregador, não é do contador. O contador, ele somente é uma ponte para o envio dessas informações. Ele não é responsável por elas. Quem vai realmente fornecer as informações aferenciadas é o empregador. Quem, Deus me livre, aconteça, levar uma multa é o empregador, não é o contador. Então, tem que trabalhar em conjunto para que as informações sejam repassadas de forma correta, por isso com maior antecedência possível. As empresas que não têm realizado os programas de laudos ocupacionais, ou as que têm gaveta, atualiza e vamos colocar em prática, porque vai precisar. Você vinha comentando que existem laudos que demoram às vezes 180 dias para ficar pronto, né? Então, se tem que começar em janeiro, agora é a hora. Tem que resolver. Dependendo do risco da empresa, nós temos, por exemplo, análises químicas que demora aí 120 a 180 dias para o resultado ficar pronto, para o resultado ficar pronto, para poder ser analisado e realizado as tratativas devidas aí na empresa. Outro detalhe que, porque quando a gente fala com isso, comenta com pequenas e médias empresas, a primeira coisa que a gente ouve não, isso é coisa para empresa grande, isso é para grande empresa. Eu tenho uma pequena empresa, eu tenho 10 funcionários, eu tenho 40 funcionários. Então, Letícia tinha falado disso no começo, mas é bom lembrar o seguinte: saúde e segurança do trabalho é uma implicação para todo e qualquer empregador que contrata pela CLT a partir do seu primeiro funcionário. Ou seja, se você é microempreendedor individual e tem um funcionário, automaticamente você está obrigado. Mas aí entra uma outra preocupação que nós... O cidadão diz o seguinte: eu tenho lá 30 funcionários, pequena empresa, mas eu vou ter que contratar um técnico de segurança do trabalho para trabalhar aqui na minha empresa? Não. Assim como você tem os escritórios de contabilidade para quem você terceirizou a parte fiscal, a parte contábil, você vai terceirizar esse serviço. Existem empresas especializadas, pode ser profissionais autônomos, pode ser empresas especializadas em desenvolver esse trabalho e dar assistência para você. Agora, a partir do momento, quando você passa a ter de 500 funcionários para cima, aí começa a legislação, diz bem claro, quando é que você precisa contratar um técnico de segurança do trabalho, quando é que você precisa ter 2 técnicos, quando que você precisa ter um engenheiro, mas aí já passou de 1000 funcionários, dependendo do grau de risco. Agora, você, empregador, a partir do primeiro empregado, está obrigado a fazer PPRA, a fazer PCMSO. E o último acesso que eu tive às informações da Secretaria de Inspeção do Trabalho foi uma rodada de fiscalização feita no primeiro semestre de 2018 e 70% das autuações estavam em cima de PPRA e PCMSO. Você tinha dito que são as principais. Ou seja, então nós podemos nos preocupar muito em cima disso aí, ou seja, é o ponto de partida. A partir daí, entre outras consequências, mas a maioria das multas e as multas mais pesadas vieram em cima de empresas, e não eram pequenas empresas, eram empresas médias e até empresas grandes que estavam sendo autuadas por problema de aso admissional. Outra coisa, teve 1.700 e poucas autuações, porque as empresas não deram ao PCMSO um caráter preventivo. Alguém foi lá e fez alguma coisa como se fosse um projeto curativo. Não, só apaga fogo. Isso. Não, mas o ponto de partida do PCMSO é exatamente preventivo. E o que acontece? O próprio pessoal do Ministério do Trabalho tem dito para nós o seguinte: a partir do momento que vocês começam a me mandar informação pelo e-social, não precisa mais o fiscal ir até a sua empresa. A fiscalização é à distância. A autuação também é à distância. Mas a liberdade de falar para vocês, dá licença, vou dizer o seguinte: o que eu tenho dito nos encontros presenciais? Se, a partir daí, precisar um fiscal aparecer na sua porta, começa a rezar, porque a coisa está feia, hein? E ele já tem tudo na mão, lembrando, hein? Você já mandou tudo para ele, não tem mais o que remediar. E não tem como negar. Não. Aí é um beijo e um queijo para todo mundo. Legal, obrigado. Vou ler algumas perguntas aqui, o pessoal mandou. Pessoal, quero pedir desculpas, o pessoal está falando do volume, o Edivan que está aqui controlando, não sei, a gente está com algum probleminha que está oscilando o áudio, a gente pede desculpas, mas vamos lá.
Pergunta aqui do Rogério Scheffer. Ele pergunta: trabalho em um escritório de contabilidade. Existe a possibilidade da medicina do trabalho ser informada por uma empresa que presta serviços de segurança do trabalho? Então, possibilidade tem, mas aí vai de você. Você confia os seus clientes a essa empresa de medicina e segurança do trabalho o suficiente para que eles enviem essas informações? E aí? Eu vou até completar. Nós temos dito para o pessoal o seguinte: a tendência é que os escritórios de contabilidade mandem essa informação, façam esse meio campo, até porque o escritório de contabilidade já é um parceiro conhecido e confiável. E não que as empresas também não sejam confiáveis, o problema é que, para as empresas, esse novo tipo de prestador de serviço é um estranho. Está chegando aqui pela primeira vez. Então, hoje você conhece o escritório de contabilidade que presta seu serviço, você conhece os demais escritórios da sua região, da sua cidade, mas essas empresas nós ainda não conhecemos. Com o passar do tempo, você vai saber em quem eu posso confiar, em quem eu posso delegar essa responsabilidade de mandar essa informação ou não. Você vai ter que fazer uma avaliação correta em cima disso aí, até que ponto é confiável você delegar essa informação a quem. É uma mudança de cultura, na verdade. Sim. Então, assim, é o que nós temos sugeridos aos clientes, aos escritórios contábeis, principalmente, que eles contratem uma empresa, um parceiro, para que realmente vá tirando as dúvidas e faça um treinamento de como enviar essas informações, para que o escritório agregue essa atribuição, já que ele já está aí familiarizado com o sistema e com os clientes. Então, Ok. Mais uma pergunta aqui do Nilson Andrade. Para Fazenda, além do PGR SSTR, é isso? É necessário fazer o PCMSO? Então, o Programa de Gerenciamento de Risco para a área rural, global, aí não vou especificar, o PGR-SS, ele já abrange tudo. Ele já abrange tanto a parte do PPRA quanto do PCMSO. Então, os exames específicos, exames médicos, estão dentro do... Porque nós não fazemos separado. Como eu disse, há atividades que têm documentos específicos, e a área rural é uma delas. Então, não precisa fazer o PCMSO. Ok, está respondido, Nilson. Mais uma aqui, não sei o nome, mas da Moretti Contabilidade. Pergunta: devo informar quando houver apenas um dia de afastamento? Sim, afastamento. Esse é um problema que nós encontramos com frequência. Alguém que só informa afastamento superior a 15 dias. Alguém que só informa afastamento superior a 3 dias. Eu não sei de onde que o pessoal tiraram essas informações. Todo e qualquer afastamento deve ser informado, principalmente agora que nós vamos começar a alimentar informação de saúde e segurança, ou seja, todo e qualquer afastamento tem que ser informado. Até para você conseguir gerir as informações, porque como você vai saber por que ele se afastou, quantas vezes ele pode tirar ter vários afastamentos de um dia só. Como é que você vai gerir essas informações para fazer a tratativa? Então, tem que ser informado sim. Correto. Pergunta da Bruna Lima. É preciso fazer laudo de insalubridade sem ter insalubridade na empresa? Não. Gente, entendam. Insalubridade e periculosidade está ligado à atividade que o trabalhador exerce dentro da empresa. Se na sua empresa não foi identificado nenhum risco grave e eminente que se encaixe dentro da norma regulamentadora 15, que é quem rege essa insalubridade, não precisa. Bom, deixa eu complementar aqui o seguinte. Se a atividade do cidadão não está contemplada lá nos anexos da NR15, significa que não é uma atividade sujeita à insalubridade. Mas, se eventualmente surgir algum tipo de insalubridade para uma empresa que não está relacionada lá, significa que está faltando gestão. Ou seja, descuido de gestão e deixou surgir insalubridade num tipo de empresa que nem está previsto na legislação, que nós já encontramos isso por aí no Brasil afora. Ou seja, mas aí o que ocorre? Primeira coisa, quando você fala em insalubridade, é bom dar uma olhada na NR15, nos seus anexos, né?
ou seja, minha atividade está incluída aqui, você fica atento com relação a isso aí. Caso contrário, não há necessidade. Ok. Francis Ley fez uma pergunta. A Domínio Sistemas irá implantar as partes de SST no domínio Folha? Se sim, quais informações? Observei que a parte de ambiente de trabalho já está disponível no domínio Folha e terá mais. Bom, Francis Ley, essa informação, se o senhor Ribeiro quiser fazer algum comentário, mas como eu não atuo diretamente nas características do produto, eu não posso te afirmar agora. Eu indico você ficar ligado nos nossos canais, mas o que eu posso te afirmar é que a Domínio está constantemente adicionando mais campos e se adequando a todas as etapas que são exigidas pelo E-Social. Segue a JDreu aqui, a própria Domínio também tem os canais que você vai ficar sabendo aí. O senhor Ribeiro quer fazer um... Inclusive, hoje pela manhã, eu estive conversando com o pessoal do suporte, exatamente me inteirando dessas informações. O que a Domínio, o sistema Domínio lá, junto com o sistema de Folha, faz é importar essa informação de um sistema gerador de informações. O que o sistema faz é enviar essas informações, o que já está disponível. S1060, S2221, S2245, que são os ambientes de trabalho, que é a primeira informação, o exame toxicológico para motoristas profissionais e os treinamentos obrigatórios já a partir de julho. Aí a partir de outubro, S2220 e S2240, aliás, no início também S2210, que é a CAT, né? A comunicação de assistente de trabalho, já estão disponíveis a partir de julho. Quem precisar, a partir de outubro, S2220 e S2240, que é a monitoração de saúde do trabalhador e a informação de grau de riscos, de periculosidade e salubridade. Ok. Pergunta do Ananias Pimentel. Os afastamentos de meio período também deverão ser informados? Não, afastamento a partir de um dia. Dentro da legislação diz, todo afastamento a partir de um dia. O cidadão de manhã deu uma martelada no dedo, foi na farmácia fazer o curativo, voltou para o trabalho depois do almoço. Não houve afastamento. Por alguma razão, ou problema de doença ou de acidente de trabalho, ele se afastou hoje para retornar amanhã, então já é um afastamento com um dia e isso já é obrigado. Embora as empresas nunca seguiram essa meta, mas isso é obrigatoriedade. E assim, por mais que não tenha que ser informado e social, se acontecer, por exemplo, o exemplo que o senhor Ribeiro falou, é bom a galera de saúde e segurança do trabalho ficar atenta. Por que isso aconteceu? Sim. Tem que fazer a tratativa. Não é só porque não tem que ver a apoio social que também não tem que ligar. Tem que ficar atento. Pergunta do técnico e segurança do trabalho, não tem o nome dele aqui. Exame toxicológico é obrigatório na entrada e saída do empregado? Bom, o toxicológico, o que a legislação diz é que na admissão e os periódicos. Aí, dependendo da data do desligamento, não. Mas até o que a legislação diz é no início e durante a vida laboral do empregado dentro da empresa. Demissional, não. Ok. Pergunta do Nilson Andrade. A CIPA pode elaborar o PPRA? Não. A CIPA, no mínimo, tem que ser elaborada por um técnico em segurança do trabalho. Pode ser um engenheiro ou um técnico. Gente, programas ocupacionais, laudos ocupacionais devem ser realizados por profissionais especializados em saúde e segurança do trabalho. A CIPA, ela pode dar contribuições para a elaboração, mas não elaborar. Okay. Outra coisa, e a CIPA também vai fazer o acompanhamento. A CIPA faz o meio campo entre trabalhadores e profissionais e está encarregada de educar o pessoal e implantar uma cultura de segurança no trabalho. Então isso é papel da CIPA, ou seja, pegar essas informações, distribuir essa informação, teoricamente, fazer com que essa informação entre na cabeça dos trabalhadores para se criar uma cultura de segurança. Aí que está o papel da CIPA. E é por isso que a CIPA incomoda tanto o empregador, né? Porque hoje o que a gente vê nas empresas por aí fora com muita frequência, cria-se uma CIPA, está tudo bem, terminamos a CIPA, está registrado no Ministério do Trabalho, e o empregador diz, olha, vocês fiquem quietinhos aí, não me incomoda não, tá? Ou seja, muita CIPA existe pro forma, só para cumprir a lei. Até porque se ela atuar, ela acaba incomodando um pouco. Eu acho engraçado que eu já vi em algumas empresas,
A CIPA vai lá até no começo do mandato, vai lá, faz as inspeções, ou coloca a plaquinha, e a plaquinha lá fica até o fim do mandato, ninguém nem mexe. É porque, eu comentava, inclusive, na palestra hoje de manhã, é um trunfo, é uma vitória da CIPA. Você chega em umas empresas que tem um programa consistente de saúde e segurança, com frequência você vê lá na frente da empresa uma placa bonita, né? A CIPA coloca, estamos há 147 dias sem acidente com afastamento. Ou seja, é exatamente o papel dela, é fazer essa educação, e eles comemoram a cada dia sem afastamento. É uma vitória da CIPA. Ok. Pergunta da Bruna Lima. No e-social, vai ser preciso eu colocar as características do ambiente de trabalho? Por exemplo, medidas, o que tem nele? Eu vou ter que colocar quantos computadores, mesas, janelas? Exatamente. Gente, o primeiro evento de saúde, segurança e trabalho, você vai ter que indicar tudo isso. Quando você descreve o ambiente de trabalho, você tem que escrever, inclusive, do que é feito o teto, qual é o material que é feito, piso, parede, móveis, se está dentro das normas, tudo. Quantos computadores, quantos postos de trabalho, mouse, teclado, como é sua CPU, o seu monitor, tudo. Tem que colocar. Inclusive, isso aqui, pessoal, que sabe, isso aqui é um blindex laminado. E no PPRA vão discriminar. Se é um blindex laminado ou se é temperado. Se ele for temperado, você já está sujeito a multa. Porque não se permite mais usar blindex temperado em divisória de ambiente, por exemplo. Divisória no box de banheiro de hotel. Não pode ser blindex temperado, tem que ser laminado. Então, é exatamente isso que a Letícia disse, que é o trabalho da área dela, é o seguinte, pegar, descrever tudo que tiver aqui, e aí soma-se isso, aquilo que eu tinha comentado. Toda vez que mudar alguma coisa, aí eu tenho que ir lá fazer uma atualização do meu S1060, ou seja, alguma coisa mudou. Foi acrescentado, foi eliminado, ou seja, para poder estar 100% atualizado com o momento. É que o PPRA ele tem que ser atualizado, o PPRA é a análise global dos riscos da empresa. Ele tem que ser atualizado anualmente ou sempre que houver alguma alteração de risco no layout, qualquer alteração ele tem que ser atualizado e, consequentemente, enviado para a social. Por isso tem que dividir aí, né? A gente está falando de responsabilidade entre empresas, escritórios e as empresas de SST, né? Exatamente. Cada um vai ter a sua parcela de responsabilidade dentro da gestão de saúde e segurança do trabalho para ser enviada ao e-social. Ok, vamos a mais uma pergunta aqui. A Ruth Silva fez uma pergunta. Ruth, a pergunta que você fez, ela é especificamente do suporte, tá? Então vou pedir a gentileza que você entre em contato com o suporte, porque essa resposta eu acredito que não é de competência deles dois, porque é uso exclusivo do sistema que a gente trabalha. Então, entre em contato com o suporte que eles vão te ajudar com certeza, tá bom? Real Contabilidade pergunta, e quando o funcionário simplesmente falta e traz o atestado no dia seguinte? Letícia. Bom, temos até o dia 7 do mês subsequente para poder informar esse afastamento. Vamos esperar. Mas tem que ver qual que é o motivo, por que ele se afastou. Mas Ok. Sullivan Domingos. Recebo muitos atestados de saúde ocupacional sem o número CNIs ou até mesmo sem informações do local onde for executado o exame. É necessário efetuar o lançamento à risca desses dados no sistema? Sim. Agora, todos os dados, tanto do ASO como dos atestados médicos, devem ser informados ao e-social. Tanto com os dias de afastamento, nome do médico, CRM, o estado do CRM dele, se ele tem alguma especialidade, tudo vai ter que ser informado. Bastante coisa. Bastante detalhe. Deixa eu ver a pergunta aqui. Técnico de segurança do trabalho, novamente. Exame de retorno ao trabalho em período que o empregado se encontrava de férias será obrigatório para o e-social? Agora ele informou o nome dele. É o Fernandes da Contimax Contabilidade. Fernandes, você pode repetir a pergunta? Ficou um pouco confusa. Exame de retorno ao trabalho. Acredito que seja em período que o empregado se encontrava de férias. Será obrigatório para o e-social?
Gente, férias não é afastamento. Retorno ao trabalho é mais de 30, quando o trabalhador estiver afastado mais de 30 dias, em razão de alguma enfermidade, acidente. Férias não conta. Inclusive, essa pergunta é recorrente, porque se no início da obrigatoriedade, não é exatamente o que o cidadão perguntou, mas dá para complementar. Se no início da obrigatoriedade de mandar informação para o E-Social, digamos que a obrigação na empresa lá do nosso amigo é janeiro de 2020. Nesse momento, o funcionário está afastado. Quando ele retornar, preciso mandar essa informação? Sim. Desde que for afastamento superior, ele precisa fazer o exame de retorno ao trabalho, se for acima de 30 dias. Preciso mandar essa informação que ele está retornando ao trabalho, porque muita gente diz o seguinte: mas quando começou a nossa obrigação, ele já estava afastado. Tudo bem, mas ele está retornando. Então, minha obrigação começou no dia 1º de janeiro, ele retornou no dia 2. Eu vou ter que mandar essa informação de retorno ao trabalho. Todas as informações obrigatórias só vão ser informadas a partir da data da sua obrigatoriedade a enviá-la. O que está para trás, não. Só dali para frente. Nesse caso, eu não preciso informar quando ele foi afastado, eu só vou informar quando ele retornar. E bater nessa tecla porque muita gente tem dificuldade, você deve lidar com isso lá no dia a dia, onde pede início da validade e fim da validade. Então, quando nós formos fazer lá o nosso S1060, a pessoa vai lá pedir funcionário X trabalha numa área com determinado grau de risco, a partir de quando? A partir do momento, a informação que eu vou dar lá, não importa quando ele foi contratado na empresa, não importa quando ele passou a trabalhar naquela atividade. O início dessa validade vai ser sempre a data de início da obrigação da empresa enviar informação de SST para o E-Social. O funcionário pode ter 10 anos de casa, pode estar nesse período naquela área, naquele risco, mas aquela data de início da validade significa início da obrigação de mandar informação para o E-Social. Porque essa obrigação é o seguinte: tudo que passou vai ser uma situação, e a partir daqui é vida nova, novas informações, o que o fisco quer saber, o que está acontecendo naquele dia que começou a formação, e a monitoração mais pesada vai a partir daquele momento. Exatamente. Então, guardem todos os documentos diante da obrigatoriedade, porque eles podem sim ser cobrados pelo fisco em qualquer período de fiscalização. Até porque tem que ser mantido por 20 anos, né? Aquele negócio. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Nilson Andrade, qual a periodicidade do PPRA? Então, essa é uma pergunta bastante frequente. O PPRA, ele é feito a primeira vez e deve ser atualizado, revisado pelo menos uma vez por ano, ou toda vez que houver alguma modificação no layout da empresa. Ou seja, se nessa sala tinha uma mesa e uma cadeira, e depois você, quando fez para PRA, e depois você colocou mais uma mesa e uma cadeira, já é uma atualização que você deve realizar. Então são atualizações, você não vai refazer todo o PPRA, você vai analisar e atualizar ele sempre que for necessário, ou uma vez por ano. Ok. Pergunta da Bruna Lima. Vai ser preciso colocar informações sobre monitoração biológica? Sim, vai sim. Toda monitoração, o monitoramento biológico do ambiente, seja ele um ambiente hospitalar, ou ligados à saúde, ou mesmo em alguma indústria, ele vai ter que ser informado no E-Social. Nós temos a tabela 23, onde tem todos os dados, e vai cobrar, inclusive, medição de fungos por metros cúbicos, toda a parte de monitoramento, as análises biológicas vão ser informadas sim no E-Social. Então, as empresas de análise, os laboratórios vão ter que estar bem consistente nas suas avaliações. Ok, obrigado, Letícia. Gente, a gente já ultrapassou aí 1 hora de transmissão, a gente costuma fazer
geralmente 60 minutos, para não ficar muito maçante, então a gente vai terminar nosso webinar por aqui, tá ok? Gostaria só de pedir para a Letícia, o Sr. Ribeiro, se quiser fazer alguma colocação aí. Bom, a minha parte de saúde e segurança ao trabalho. Estejam atentos, se antecipem, procurem fazer um prognóstico das suas empresas, contactem os seus clientes, falem da importância de realizar com antecedência os programas ocupacionais e toda a gestão, porque sim, vai gerar impactos e pode gerar multas para a sua empresa. Então, se antecipem. Nós, na medida que estamos trabalhando por aí afora, acompanhando de perto, assino embaixo do que a Letícia acabou de falar, porque as empresas acham que eu posso começar a fazer... Se é a minha obrigação para começar em janeiro, eu posso começar a pensar nisso em novembro. Preciso começar agora, com um detalhe. Esse custo que você vai ter inicialmente, esse desembolso, vai se reverter em investimento a curto prazo, porque é uma questão, se as empresas estivessem um pouco mais antenadas a isso, não esperava a obrigatoriedade da lei, porque essa obrigatoriedade existe de longa data, só nunca foi cumprida espontaneamente. Mas quem pensar um pouco e analisar, vai fazer isso independente do início da obrigatoriedade, porque é um retorno fantástico para o teu trabalho. Evita falta de funcionário, evita afastamento de funcionário, pessoal saudável trabalha melhor, condições ambientais mais adequadas, vai gerar melhor produtividade, qualidade da produção, satisfação do trabalhador. Ou seja, quando você estiver isso funcionando, vocês vão pensar o seguinte: por que eu não comecei a fazer isso 10 anos atrás, ou desde que eu comecei a minha empresa? De minha parte, obrigado pessoal pela audiência, não demora muito, nós estaremos de volta trocando ideias novamente. Ok, então pessoal, se vocês quiserem entrar em contato, conversar com a Letícia, com o seu Ribeiro, a gente vai colocar na descrição do vídeo, tá? Esse link vai permanecer ativo no nosso canal. Aí vocês depois utilizam o mesmo link para ver a descrição do vídeo, a gente vai colocar os dados deles ali, tá bom? Quero convidá-los também a se inscrever no nosso canal. A gente trabalha aqui na empresa para sempre trazer conteúdo de qualidade, auxiliar empresários, os contadores, todo mundo que está nesse meio. Então se inscrevam no nosso canal, a gente está sempre postando vídeo de dica e convidando vocês para esses webinários, tá ok? Então é isso, a gente fica por aqui e até mais. Obrigado!